Oi, turmas. Eu vou trazer hoje aqui para vocês uma abordagem sobre o Barroco brasileiro, com foco no Aleijadinho. E na aula passada nós falamos sobre a introdução do Barroco, como foi o Barroco na Europa, como uma arte de propaganda religiosa, instrumento da Contra-Reforma. E essa estrutura, né, estética do Barroco, ela é trazida para o Novo Mundo, trazida para as Américas, para a colônia, pelos doutrinadores, pelos religiosos que vieram com os colonizadores. Então, aqui no Brasil, vem principalmente pelos portugueses, como um instrumento mesmo de colonização, onde vai se trazer visão de mundo, onde vai se implantar pensamentos exteriores a essa comunidade aqui. Então, o Barroco vem como essa ferramenta de convencimento a partir não só da imagem, como da música também. Eu deixei para vocês na outra aula os links para artistas do Barroco, músicos, que era para vocês entrarem bem no clima, né? Nesse clima dramático, nesse clima extremamente emocional que é o clima do Barroco. Falei com vocês sobre o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, e aqui eu trago as fotos para vocês perceberem onde eu tinha comentado, olha, do adro, que é esse grande pátio que dá acesso ao pórtico principal da igreja, onde está o conjunto escultórico dos 12 profetas feitos por Aleijadinho. Essa obra é uma das mais importantes, é considerada a mais importante do Aleijadinho, e fica, olha, a posição do santuário em relação à cidade, né? A localização. O barroco é um estilo que ele conjuga o que a gente chama de obra de arte total. O que ele pretendia? Ele pretendia sensibilizar, ele pretendia atingir o seu espectador de uma forma ampla. Então, a visualidade da imagem, a ambientação daquela imagem, aonde aquela imagem fica, a arquitetura, o local onde é colocado, dentro da igreja, incenso, então a música, tudo está em conformidade para que esse ambiente, essa experiência seja sensorial, seja sinestésica, seja ampla. Por isso que falava em obra de arte total. Então, toda essa espacialidade é importante. Olha, como se os profetas estivessem também olhando pela cidade. Isso tudo cria uma atmosfera. O barroco é uma arte de clima. A gente fala que tem uma teatralidade. Exatamente o que a gente vai ver aqui agora. Essa foto é para mostrar a dimensão do profeta. Esse conjunto escultórico, ele é feito em pedra-sabão. Essa pedra é bem característica daquela região de Minas. Eles são mais altos do que o chão, eles estão mais altos e são praticamente da altura de um ser humano. Aqui, como compõe muito bem com a arquitetura do barroco neocolonial, porque ela é em pedra-sabão, o frontispício, que é essa parte aqui, ó, também em pedra-sabão, os detalhes em pedras claras, tudo combina muito. E olha, você vai ver esse profeta de baixo para cima. Já dá uma sensação de elevação desse vulto, ou seja, é uma pessoa que está acima de nós. O profeta está acima de nós. Tirei essa foto aqui para mostrar os detalhes do frontispício que é atribuído a Aleijadinho. Não sei se já foi comprovado, mas ele é atribuído. Essa é uma foto de internet mostrando o interior. Quando eu visitei a capela, ela estava fechada em reforma e eu não podia entrar. E aqui é para deixar água na boca da gente. Olha como é lindo. Essa é a vista do altar mor. No teto tem pinturas. Esse tipo de pintura feito no teto, nas igrejas barrocas,
elas falam, se tem uma técnica chamada ilusionismo. O ilusionismo pretende trazer uma ilusão, assim já diz o nome, usando perspectiva, usando técnicas de perspectiva aérea também, ou seja, com cores, não só a perspectiva da geometria, mas a perspectiva com cores também, e visa dar a impressão de que aquele teto ele está dando acesso ao céu. Você está conseguindo ver o paraíso, você consegue ver uma cena do que acontece no paraíso através do teto da igreja. Aqui já faz parte, é um detalhe daquela imagem do nosso livro, que está na página 78, se não me engano, e é a primeira imagem que vocês analisaram para esse capítulo, que é um dos passos da paixão de Cristo. Esse, então, é um detalhe daquela obra que inicia o nosso capítulo, que faz parte desse conjunto desse santuário. Esse santuário, então, na verdade, ele é um conjunto arquitetônico. Tem, então, a capela, o adro com as esculturas dos profetas, que vocês viram, e antes tem uma ala de 6 capelas. 3 capelas de um lado e 3 do outro. Dentro de cada uma dessas capelas, que deve ter mais ou menos o tamanho da nossa sala de aula, tem um conjunto escultórico desse. Então, esse aqui é um deles. Essas capelas, elas representam os passos da paixão de Cristo, ou Via Crucis. Quem é católico conhece. Dentro daqueles quadrinhos que são colocados nas paredes lateral da nave, quer dizer, quando você entra, tem as paredes laterais e tem o altar. Nessas 2 paredes laterais aqui, tem esses passos da paixão. Quando são em quadros, são 14 passos. Chama de Via Crucis, ou seja, as imagens mostrando as partes mais importantes do trajeto de Cristo até a crucificação. Então, toda igreja tem isso. Então, nas igrejas são 7 quadrinhos de um lado, 7 de outro. Essas imagens contam essas estações que chamam, né? Já no caso desse santuário, eles são 6 capelas, mostrando também esse trajeto. Esse é um deles. Está vendo que são figuras, como a gente tinha conversado, de tamanho natural, ou seja, do tamanho do ser humano, feitas em madeira, policromada, ou seja, ela é esculpida em cedro e depois foi pintada, para dar essa sensação de veracidade. Você vê que não é uma escultura, é um conjunto escultórico. Então, em cada capelinha tem um conjunto dando conta de toda uma cena, né? Em que cada personagem está fazendo um movimento, está interagindo ali. Então, você imagina, você está dentro praticamente de uma cena da história. Então, esse aspecto dramático é que o barroco pretende trabalhar. Olha aqui, tem um detalhe mais próximo. As figuras do Aleijadinho normalmente têm os olhos um pouco mais espaçados, o rosto mais alongado. Tá vendo? Todas as outras personagens, olha, estão interagindo, as expressões, apontando. É como se fosse uma cena teatral mesmo. Aqui tem mais um detalhe. Aqui já é uma outra cena. Eles estão envoltos em plástico bolha. Quando eu visitei, as capelas estavam fechadas para restauração. Por isso, esses plástico bolhas aqui envolvendo. E eu só pude olhar de fora. Tinha assim tinha uma portinha com umas grades, a gente ficou dali olhando, dali eu consegui fazer as fotos, tá vendo? Aqui já são os procedimentos da restauração. Essa foto tá para vocês perceberem, olha, cada personagem está fazendo um gesto, tem toda uma expressividade corporal, olha, tem móveis, há uma ambientação. Então, assim, o ambiente que vai acolher aquele conjunto escultórico, ele é feito para isso. Ele é feito como se fosse um cenário. Desculpa. Aqui. Então, nesse cenário,
se desenrola toda uma narrativa. Então, o barroco tem essa questão da narrativa, é uma narrativa emocional, para poder envolver esse espectador. Essa é uma das questões bem importantes aqui para a gente. Então, eu vou concluir aqui, deixando mais algumas informações apenas, de que o Aleijadinho ele pode ser considerado a figura central desse santuário, mas a história desse santuário é maior, é muito bonita. Ele foi construído num espaço de tempo bem estendido. As figuras são pintadas, as figuras do Aleijadinho aqui são pintadas pelo mestre Ataíde. Outros artistas, outros arquitetos, outros escultores também fizeram parte do conjunto todo, então a gente pode falar que é uma obra coletiva. E sobre ele nós vamos fazer uma pesquisa e os dados dessa pesquisa eu já vou deixar na plataforma. Obrigada pela atenção de vocês.